Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem para a vida eterna. Em tantas formas, em tantas situações, em tantos momentos, nós acompanhamos a vida dos discípulos, a vida dos santos, a vida dos homens e mulheres que doaram a sua vida na igreja. E em muitos momentos nós os vimos enaltecidos, engrandecidos, felizes, plenos do Espírito Santo, conformados pelo Espírito ao próprio Cristo e vivendo uma grande alegria. Há poucos dias ouvíamos na liturgia da palavra que o próprio Senhor dizia ao apóstolo Paulo: assim como destes testemunho de mim em Jerusalém, deverás também dar testemunho de mim em Roma. Nós poderíamos imaginar em algumas vezes aquilo que os apóstolos, que os homens e mulheres de Deus sentiam nesses momentos. Fico imaginando o apóstolo Paulo quando ouve esta palavra do Senhor: assim como destes testemunho de mim em Jerusalém, deverás também dar testemunho de mim em Roma. Todos nós sabemos tudo aquilo que Paulo fez em Jerusalém. E tudo aquilo que Paulo fez ali naquilo que hoje nós chamamos de Oriente Médio. As igrejas que fundou, o testemunho que deu, quantos irmãos e irmãs fez nascer para a igreja, para o Senhor. Nós conhecemos a eficácia da palavra de Paulo. Nós conhecemos a veemência do apostolado paulino. Nós sabemos quanto bem o apóstolo Paulo fez. E pensando nesta linha, nós poderíamos interpretar aquilo que seria o pensamento legítimo de Paulo. Ora, se tantas coisas maravilhosas pude fazer com a graça de Deus aqui em Jerusalém, o Senhor está dizendo que também em Roma eu vou realizar maravilhas. Certamente, acho que não seria errado pensarmos assim. Paulo pensaria: vou a Roma e lá vou converter muitos, vou anunciar a palavra, vou pregar nas igrejas, vou fundar comunidades. Roma era o centro do mundo naquela época. Paulo deveria pensar: assim como Deus realizou por meu intermédio todas essas maravilhas aqui, certamente Deus quer levar para o mundo inteiro esta certeza do seu amor e me chama como apóstolo a ir a Roma pregar. Era legítimo esse pensamento. Mas o que vai acontecer com Paulo em Roma? Paulo é preso em Roma. E em Roma Paulo é martirizado, dá a vida. Paulo não fala em Roma. Paulo não converte pela palavra em Roma. Paulo não faz pregações em Roma. Paulo dá a vida. Paulo morre em Roma. Aquilo que poderia ser o comum, poderia ser o normal, não é aquilo que realiza, não é aquilo que sucede. Sim, o testemunho da vida de Paulo, o testemunho do martírio de Paulo, há de converter as pessoas, mas não é segundo o pensamento humano, é segundo o pensamento de Deus. Nós estamos celebrando a novena de Nossa Senhora Auxiliadora, e todos nós conhecemos bem a história. Um dia, a jovem Maria estava fazendo os seus afazeres, cuidando das suas coisas. O anjo de Deus vem ao seu encontro e diz a ela: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Qualquer um de nós ia falar: opa, né? Eu? É comigo? Encontraste graça aos olhos de Deus, Maria. Como? Conceberás e darás, mas eu não conheço o homem. Não se preocupe, é o Espírito de Deus que virá sobre ti. O Senhor te cobrirá com a sua sombra, darás à luz o Filho de Deus. Maria é uma jovem judia, pertence ao povo de Israel e conhece as tradições de Israel. Ela sabe que o Senhor Deus havia prometido ao povo de Israel que enviaria o Messias.
e que ele nasceria de Israel. Diz uma tradição que todas as jovens de Israel esperavam um dia ser a mãe do Salvador. E ela diz: se isto é de Deus, eu aceito, faça-se em mim, segundo a sua palavra. Ora, todos nós podemos pensar humanamente: a mãe do Messias, todas as mulheres esperavam, eu sou a escolhida. Podia pensar em um diadema real, como canta o Salmo. Podia pensar em vestes esplendentes, como canta o Salmo. Podia pensar na realeza de ser a mãe do Rei dos Reis, como canta o Salmo. Mas o Espírito a conduz a uma pequena cidade chamada Ain Karen, para servir à sua parenta Isabel, que na velhice também concebeu. Nós poderíamos aqui contar tantas outras histórias, mas o que eu queria chamar a nossa atenção é isto. Percebem que muitas vezes, quase 100% das vezes, o Espírito Santo que nos é dado torce os nossos projetos e planos. Quando nós pensávamos que tudo seria glória, o Espírito Santo reverte a nossa vida. Quando pensávamos tomar um caminho, o Espírito Santo nos toma para outro lado. Quando pensávamos que tudo se desenvolveria facilmente desta forma, o Espírito Santo revolve todas as coisas e nos conduz para uma outra história. Mas Paulo, ainda hoje, séculos e séculos depois, é recordado por nós com carinho e reverência. Hoje nós celebramos com carinho filial a memória da Virgem Maria. É porque dóceis ao Espírito Santo atenderam aos apelos de Deus e realizaram aquilo que o Senhor lhes indicava fazer. Em nossas vidas, quantas vezes nós que fomos batizados, fomos crismados, recebemos a Eucaristia diariamente ou semanalmente, iluminados pela palavra de Deus, na força do Espírito, pensamos fazer grandes projetos, imaginamos grandes coisas, e por fim o Espírito Santo nos arrebata e nos leva para lugares onde não imaginávamos ir, a fazer coisas que não imaginávamos fazer, a assumir projetos que não sonhávamos, que não nos sentíamos nem mesmo capazes. Mas é o Espírito Santo de Deus que age em nós. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, vamos tentar. Quem aqui na igreja hoje faz algo que nunca imaginaria fazer? Por exemplo, dentro da igreja. Quem foi que lhes tomou? Quem foi que lhes conduziu? Quem foi que lhes fez dizer sim a algo inimaginável, impossível? Eu não quero. É o Espírito Santo de Deus. Eu não queria ser padre por nada desse mundo. Eu disse 1000 vezes, padre, não. Eu era aluno do colégio dos padres a vida inteira, do pré-primário até o 3º colegial. Todo santo dia eu tinha que ouvir os padres falando, você vai ser padre. E eu dizia, não, eu não quero. Eu vou casar, vou ter um monte de filho. Minha avó tem 10 filhos, a outra tem 7, minha mãe tem 5, eu vou ter mais que eles todos juntos. Eu queria um monte de filho, eu não queria ser padre. E aí esse bendito Espírito Santo de Deus passa a revir a minha vida, transforma a minha história, me leva onde eu não queria ir, para o seminário. E aqui estou eu. Cada um de nós poderia contar a sua história. E como esta abertura, esta disponibilidade ao Espírito Santo renova as nossas vidas, transforma a nossa história e faz de nós, homens e mulheres, muito mais do que nós imaginávamos ser. Quando eu morava na casa dos meus pais, quando eu vivia a minha vida, eu era um moleque magrinho, pescoçudo, sem graça. Olha que homem bonito, simpático, elegante, esplêndido eu me tornei. Veja se o Espírito Santo não faz milagre, maravilhas.
Quando nos abrimos à ação de Deus, tudo se transforma na nossa vida, até aquilo que é simples. Mas quantas outras coisas, eu queria ter 10 filhos. Hoje eu não os posso contar nos dedos da minha mão. Eu queria uma família imensa. Eu tenho família no mundo inteiro. Eu tive que fechar o Facebook porque eu não dava mais conta dele. Não tenho mais Facebook. Quem acha que eu bloqueei, não bloqueei ninguém. Eu cancelei. Eu não dou mais conta. Porque eu não consigo viver. Porque eu estou celebrando missa, esse negócio está aqui, ó. Quando às vezes eu tremo a perna, não é porque eu estou bambo, nem porque eu estou velho, viu, Lucas? Mas é porque o celular está tremendo. O Espírito Santo realiza maravilhas em nós, em nossas vidas. Nesta festa de Pentecostes, eu queria nos convidar à coragem de nos abrirmos à ação do Espírito Santo. Em uma ou outra ocasião, pode nos parecer que estamos sendo revirados, que estamos sendo traídos, que estamos sendo arrastados, arrebatados, levados para onde não queríamos ir. Pode nos parecer que não vai dar certo, pode parecer que o projeto dele é pior do que o nosso, porque o nosso projeto é sempre melhor, né? Mas se nos abrirmos a Ele, se nos rendermos a Ele, Ele vai nos conduzir a uma plenitude de vida, a uma alegria que nós nunca havíamos experimentado antes. Esta é a certeza daquela que um dia acreditou. Tudo parecia difícil, tudo parecia incompreensível. Era um projeto louco, impensável aos olhos humanos, mas ela teve coragem e disse sim. E porque disse sim, grandes coisas realizou o Senhor em sua vida. E por isso, de geração em geração, nós a aclamamos. É assim. Isso também poderá acontecer em nossas vidas. Pode vir numa brisa suave. Pode vir num vento impetuoso como o de ontem. Pode vir no silêncio. Mas se for de Deus, nos conduzirá a uma vida muito melhor. Nesta festa de Pentecostes, nesta festa do Espírito Santo, sobre nós derrama o Senhor o seu Santo Espírito. Diz Paulo, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e Ele vos conduzirá à plenitude de Deus. Esta experiência que queremos fazer, como Maria, também em nossas vidas, aconteça hoje o Pentecostes, aconteça o dom do Espírito, para que renovados, transformados, sejamos mais bonitos e muito mais felizes. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça e a sua bênção. Amém.